Sejam muito bem-vindos ao Suple Total Podcast. Esse aqui é o nosso episódio número 1. É um projeto sensacional que a gente construiu aí a quatro mãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer aí a todos os parceiros, todas as pessoas que se envolveram com a gente, que toparam esse desafio. Então hoje realmente é um marco na nossa história. E se você gosta de conteúdo sobre nutrição, saúde, qualidade de vida, suplementação, esse é o lugar certo para você. Fica com a gente. Espero muito que você goste do conteúdo que a gente vai trazer e conte com a Suple Total sempre, em todos os momentos da sua jornada. E hoje, galera, a gente não podia começar esse momento especial sem trazer uma pessoa especial aqui, né? E essa pessoa, eu falo de coração, falei para ela aqui um pouquinho antes da gente começar, que foi muito marcante na nossa vida como empresa. Foi um momento muito especial, depois a gente pode até abordar como a gente se conheceu. Mas é ela, Tati Silva, ela que tem mais de 20 anos aí de experiência como nutricionista, ela que hoje é coordenadora nacional ali da Nutrify, que é uma das marcas que a gente ama de coração, e tá aqui com a gente, aceitou o nosso convite, e aí eu vou passar para a Tati apresentar para vocês, para quem não conhece, a gente vai ter o prazer de conversar aqui uns 30 minutinhos com ela. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, me sinto bastante lisonjeada em estar aqui. Gosto de falar sobre nutrição, gosto de falar sobre suplementação, então estou no lugar certo, né? É isso aí, Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada. Galera, e para a gente começar aqui, Tati, eu quero fazer um bate-papo muito à vontade, como se a gente estivesse lá naquele dia que a gente se conheceu, Exato. Né? Então eu queria saber de você, como nutricionista que está nesse mercado há muito tempo, como que você enxerga hoje, na sociedade como um todo, o avanço do conhecimento sobre nutrição, sobre suplementação, o que mudou nesses anos? Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente teve uma mudança cultural depois de pandemia, né? Em 2019, 2020. A galera hoje se preocupa muito mais na prevenção e isso não era assim antes, né? Então, acho que o segmento de suplementação tem aumentado, tem crescido, tem vindo com coisas boas aí, né? O mercado está bem com avanço de tecnologia, de produtos voltado para o dia a dia, não só para momentos pontuais. Então, eu vejo que hoje as pessoas investem mais na suplementação, isso está atrelado também à mudança de qualidade de vida, que hoje está muito falado, né, na questão de saúde como um todo, corpo, mente, está ali tudo funcionando adequadamente, nunca se falou tanto nisso quanto agora. E eu vejo que quando as pessoas abrem esse horizonte, né, para a suplementação, você vê que as pessoas estão pensando e focados na longevidade, no envelhecer com qualidade, num propósito familiar mesmo, desde a criança até o idoso, tá com uma suplementação ali alinhado, muitas vezes com orientação, claro, do médico, do nutricionista. Sim. Então, mudou muito. Então, as pessoas hoje não vão numa nutricionista ou no médico porque estão doentes, e sim para não ficar. Né? Então, eu vejo essa mudança, essa virada de chavinha desde da pós-pandemia aí que a gente sofreu bastante, né? E eu fico com a impressão, assim, que antigamente, sei lá, uma década atrás, suplementação era muito para quem fazia academia só, sabe? Sim. Aquele negócio de que, pô, tem um amigo meu que tá fazendo academia, o cara quer crescer e tal, quer emagrecer, quer definir, então eu vou buscar um suplemento. E dá uma impressão que isso virou, né? Acho que junto com a pós-pandemia, isso virou. E hoje a galera, acho que busca a suplementação, pelo menos que a gente vê lá na loja, é saúde, qualidade de vida, longevidade, prevenção. Né? Hoje a gente sabe que às vezes a gente não consegue, com o nosso prato ali tradicional, suprir todas as necessidades. Exato. Né? Então, acho que é um pouco disso mesmo, né? Eu brinco, né, que para você ver, você falou que antes as pessoas procuravam suplementação para ficar grande, né, academia, e hoje eu brinco que o whey protein era muito procurado para isso, Sim. né? E hoje, no meu conceito como nutricionista, eu brinco com as pessoas quando vêm falar comigo sobre suplementação e alimentação,
Eu falo que hoje o whey não é nem suplemento. Na minha opinião, ele é uma necessidade que toda família, como se fosse um mantimento para ter dentro de casa. A gente tem o arroz, feijão, macarrão e o whey, para toda a família. Então, para você ver como que mudou, né? A cultura aí em relação à suplementação. Antes o whey era visto só como um suplemento para recurso ergogênico, para academia, e hoje ele é considerado um alimento, de fato. Ele é um super alimento de alto valor biológico. Eu acho que não tem nada mais efetivo para a família bater uma vitamina ali com whey, para a criança, para o idoso, para você que está na vida corrida. Então, assim, é isso. Eu acho que mudou muito, graças a Deus. E cada vez mais as pessoas têm que ter essa consciência, usar adequadamente um suplemento para complementar a alimentação do dia a dia, que é o que você falou. Ali num prato, num almoço, num jantar, às vezes a gente não consegue todo o nutriente suficiente para a gente aguentar o tranco do dia a dia, né? Então... A própria rotina mudou muito, rotina, né? A rotina hoje é outra. É outra. Ai, a nossa, como que é? Exatamente. Assim, muita gente não fica ali horas na cozinha. Não. Como você fazia antigamente, Exato. né? Um casal, um ficava, o outro não ficava, era uma coisa... Hoje, é todo mundo na vida maluca ali. Sai de manhã e volta à noite junto, o casal, e tem que estar tudo ali muito prático, né? Exatamente. E falando de whey, Tati, assim, acho que uma coisa interessante, trazer um pouco de conteúdo para a galera, a gente hoje encontra ali alguns tipos de whey, né? Então, você tem o whey concentrado, você tem o whey isolado e você tem o whey hidrolisado, né? E tem o 3W que mistura os três, né? Você pode explicar pra gente, assim, um pouquinho da diferença de cada whey? Sim. Como que funciona? O que você pode trazer de sentido? Esses termos são os tipos de filtragem de cada whey. Legal. Então, falando de um whey concentrado, ele, vamos dizer assim, ele é o menos filtrado, para as pessoas entenderem com mais clareza. Ele tem uma junção da proteína do soro do leite, mas ele tem o carboidrato ali junto, né? Então, ele é tido mais para quem precisa e não precisa restringir calorias, por exemplo, para quem tem um gasto energético um pouco maior, né? Uma pessoa que treina pesado, leva ali no seu dia a dia, precisa de um aporte calórico maior. Então, um concentrado é muito bem utilizado dessa forma. Legal. Um 3W, ele já é a junção das três filtragens. Então, ele é um concentrado, isolado e hidrolisado. Então, ele tem um equilíbrio das três filtragens de whey, que para a grande maioria das pessoas, ok. Se a pessoa não tem uma restrição, até mesmo com a lactose, que hoje muita gente tem uma dificuldade da digestibilidade da lactose, ou de fato são intolerantes. Então, aí não é tão indicado nem o concentrado e nem o 3W. Por outro lado, a gente tem a filtragem mais nobre, que é o whey isolado hidrolisado. Então, ele já vem numa facilidade de digestibilidade por já ter sido quebrado, hidrólise. Então, ele já está ali, os aminoácidos já degradadinhos ali. E o isolado, ele não passa a parte da lactose. Então, assim, se passa, vamos corrigir aqui, ele tem uns traços de lactose. É bem pequeno. Então, para uma pessoa que tem uma dificuldade em digestibilidade da lactose, pode fazer uso do isolado e hidrolisado. Mas para intolerantes, a gente tem outras opções de proteína, como a proteína vegetal. Hoje fala-se muito da proteína do colágeno para essas pessoas que são intolerantes à lactose. E é legal porque você trouxe essa questão de proteínas, né? Porque muita gente acha que a proteína é whey. Ele fala assim, não, eu quero um whey. Na verdade, assim, ela quer uma proteína. E o whey é um tipo de proteína que ela pode consumir. Exato. Então, tem ali a proteína do colágeno, tem as vegetais. As vegetais, tem a da carne também, né? Tem o beef protein, né? Tem a da carne também, que é utilizado. Mas hoje a gente está vendo que tem uma possibilidade de você estar introduzindo um aporte proteico aí de diversas fontes, né? A gente vê aí proteínas vegetais com semente de girassol, com ervilha, com proteína isolada do arroz aí também. Então, assim, a gente tem hoje a tecnologia, o avanço das indústrias aí, não tem desculpa. Hoje, quando eu comecei a conhecer, por exemplo, uma proteína vegetal, eu brinco que era só para quem tinha a filosofia muito ali forte do veganismo, né? Para conseguir ingerir. Hoje não. Hoje tem marcas muito boas aí, né?
não puxando sardinha, mas a Nutrify tem proteínas vegetais muito saborosas que a gente surpreende as pessoas, eu consumo. né? Eu gosto do Vegan Taste, fica a dica. O Vegan Taste, assim, o caramelo macchiato. Caramelo macchiato. Caramelo macchiato, ó. Mas, assim, sem querer puxar a sardinha de novo, né? Mas é verdade. O que me fez crer que existe uma possibilidade de eu, não sendo vegana, poder mesclar a minha opção de proteína foi com as proteínas da Nutrify. Por conta da palatabilidade que a gente fala. Então, elas não são porosas, elas não são arenosas, que isso é uma característica muito forte das proteínas vegetais. Quando a gente consumia antigamente, eu consumo também proteínas vegetais, era muito aquela questão arenosa quase. Ali você ia tomar aquele negócio arrastando. Exato, era muito difícil. Muita gente difícil. largou de tomar a proteína vegetal por conta disso. Só que isso mudou, galera. Assim, isso é antigamente. Então, lógico, depende da marca, depende do tipo de produto que você vai pegar. Exato. Mudou bastante. Então, assim, hoje a aceitação está muito boa. Até eu brinco que a Vegan Taste é a proteína vegetal para quem não é vegano ou vegetariano. Verdade. Porque você toma numa boa, né? Verdade. E uma dúvida. O isolado, o hidrolisado, por já ter essa quebra da hidrólise, eu posso pensar que ele tem uma absorção um pouco melhor, uma vez que ele já está ali, ou não? Não tem nada a ver? Ele não diria melhor, mas mais rápido. Mais rápido. Isso. Legal. Não que as outras filtragens não vão ser absorvidas, mas entra na questão da digestibilidade. Então, a digestibilidade e a absorção do 3W de um concentrado e de um 3W é mais demorada. Sim. Leva um pouco mais de tempo. Vai ter que fazer a quebra. O organismo vai fazer a quebra. Exato. Agora, o isolado e hidrolisado é uma absorção super rápida. Por isso que alguns profissionais fazem estratégias dependendo do momento do atleta ou do praticante de atividade física. Você joga, quando você precisa de uma absorção rápida, de uma digestibilidade um pouquinho mais rápida também, você joga o isolado hidrolisado. Mas, de repente, antes da atividade, pela manhã, à tarde, dependendo do horário que ele treina, ele pode estar fazendo uso de um 3W ou de uma proteína concentrada. Mas, se ele precisa, no momento de reposição, de recuperação, um pouquinho mais rápido, usa-se muito a isolada hidrolisada. Legal. Por conta disso. E falando até, puxando desse gancho, a gente trouxe ali a suplementação de uns anos atrás. Um suplemento para mim que marcou é a creatina, no sentido de... Esse era aquele suplemento lá atrás, que quando lançou, quando eu tinha uns 15 anos, alguns anos atrás... Elitizado na época. Era elitizado e, assim, até coisa, não sei se eu posso tomar ou se pode. E quem tomava era só para quem queria crescer mesmo, ganhar força de treino. E a creatina, pelo menos nos últimos estudos que eu tive a oportunidade de ler, ela já traz muito a questão neurocognitiva, o efeito dela na questão clínica, cerebral. É isso mesmo? Assim, a creatina deixou de ser aquele suplemento só para quem quer ganhar força de treino, ganhar músculo, e passou a ser usada também para as outras questões clínicas? Muito. Eu acompanho a creatina desde a minha época de faculdade. Até vou contar rapidinho aqui Por favor. Um episódio. Eu estava concluindo meu curso, né, de nutrição e resolvi... eu já trabalhava com suplementação, trabalhava no setor magistral, farmácia de manipulação, então eu tinha acesso às matérias-primas na íntegra, né? Então eu adorava testar algumas coisinhas. E aí eu falei para a professora, eu vou fazer um TCC com creatina. Caramba, eu quero pegar legal. Jogadores de futebol amador, vou testar, vou dar um placebo, um grupo placebo e um grupo com creatina. Estava ali na parte teórica, concluindo, já escolhendo o grupo que eu ia testar. E eu peguei a fase da creatina proibida no Brasil. Nossa, caraca! Foi proibida no Brasil. E aí a professora, não, melhor não vamos fazer. Eu falei, não, vamos, porque eu tenho a farmácia que eu trabalho, eu tenho a matéria-prima, porque ela foi proibida prateleira, né? Comercialização em loja, né? do produto pronto ali na prateleira. Sim. E aí deu certo, fiz, né, o TCC. E aí eu falo que a creatina sofreu muito preconceito também numa época, e foi nessa época que a Anvisa proibiu a comercialização dela aqui no Brasil, justamente porque, assim, era considerado que fazia
danificava a parte renal. Os rins, nossa, Lembra disso? Até hoje eu ouço, a galera vê assim, mas meu, eu tenho pedra no rim, vai ter algum problema com o meu rim, eu ouço isso até hoje. E aí foi feito bastante estudo para se provar que a creatina não é causadora de problema renal para ninguém. Isso já está superado. Já está superado. Superado, galera, esquece. Eu escuto muito isso em congresso, tá? Caramba. De questionamentos de médicos, de nutricionistas e que ainda... Porque foi uma coisa muito forte, né, no passado, essa informação de que impactava os rins. E isso a gente conseguiu deixar bem claro que, assim, se a pessoa tem uma predisposição a algum problema renal, ela tem que fazer uso não só de creatina, mas de qualquer suplementação, de um simples whey protein, ela tem que fazer uso com quantidades adequadas, daí a importância de estar sendo acompanhada por um médico ou um nutricionista. Tá? Então, isso já desmistificou. Agora, voltando a falar da evolução, da ascensão da creatina, né? A creatina hoje, ela é um dos suplementos mais estudados no mundo, não é só no Brasil. E os últimos estudos de creatina hoje, se você pegar as atualizações sobre creatina, é tudo voltado para a área clínica. Cognição, diabetes, prevenção de Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas. Então, assim, ela tem estudos para diversas patologias, diversas doenças. Há pouco tempo, agora, num dos congressos que a gente esteve presente, que eu fui dar uma olhadinha numa aula, tinha uma médica falando de creatina, uma dermatologista, para uso tópico. Caramba! Então, já estão fazendo estudos até de creatina para uso tópico como fotoprotetor. Olha que inusitado. Isso eu nunca imaginei. Nossa, eu não tinha nem ouvido falar. Nunca imaginei. Então, já está vindo estudos até para uso externo de creatina. Caramba! Então, hoje, se você pegar artigos aí da USP, de fora, de Harvard também, você vê muita evolução da creatina na área clínica, porque a parte ergogênica, a parte de muscular, já está consagrado. Sim. Você vê que não tem tantos grandes mais estudos nisso, porque está consagrado, é efetivo. E agora a parte clínica tá sendo cada vez mais explorado os estudos aí com creatina. Caramba. Galera, vocês estão entendendo aqui por que eu quis trazer a Tati no primeiro dia? Vocês estão tendo essa percepção aqui? É uma aula aqui ao vivo. Tati, muito bom falar disso. E creatina, eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer. Eu fui pegar o último teste do Inmetro, né? Principalmente com creatina. Eu acho que ela representa muito essa questão, né? Sim. Porque a creatina, ela é a monoidratada, 100% monoidratada. Ela se aceita ali uma variação não precisa ser 100% creatina, né? Sim. Mas eu fui ler o teste do Inmetro e tinha algumas marcas, e eram mais de 10, tá? Inclusive marcas famosas, que não tinha nem creatina. Não era que tinha menos creatina do que é permitido. Não se tinha creatina dentro do pote. É muito difícil isso. No mercado, a gente sofre, né, como empresa, e as pessoas têm que ter um critério muito rigoroso para escolher sua creatina. Agora a gente vai falar um pouquinho de tipos de creatina, né? Bora! O mercado vende muito a questão da Creapure, né? Sim. Que é tida uma das creatinas mais confiáveis, né, do mundo. É uma patente alemã aí, então é uma certificação bastante importante. Inclusive do processo, né? Não é nem só matéria-prima, é todo o processo. É todo um processo bem rigoroso mesmo. E temos aí a 100% monoidratada, que muitas vezes pode vir da China, da Índia, né? Então, assim, falando de uma creatina Creapure, a gente consegue cercar essas falsificações e essas modulações de dosagem. Então, a creatina Creapure, para você ter uma ideia, o que a Anvisa, a legislação brasileira, exige? Que tenha 100% ali de grau de pureza. A Creapure, ela entrega 120%, né? Do que a Anvisa daqui da legislação brasileira exige. Então, não existe também, tá, galera, essa questão de que Creapure ou assim, mais absorvida do que a 100%. Isso também é mito, né? Ambas vão ser absorvidas da mesma forma. E aí, quando a gente fala de uma creatina 100%, que ela é uma matéria-prima
que traz um pouco mais de acessibilidade para que as pessoas usem. Hoje a gente está falando até, né, dessa questão da creatina ser usada para questões clínicas, então é um uso crônico, a pessoa tem que estar sempre tomando a creatina, então a gente precisa dar acessibilidade para que a pessoa faça uso, não é 1 ou 2 meses que ela vai usar, ela vai fazer uso crônico, com acompanhamento. E a 100% a gente tem que ter um rigor de marca. Sim. Então, você tem que confiar muito naquela empresa, tem que conhecer, muitas vezes, o laudo daquela matéria-prima. Não é qualquer 100% que vai te entregar 100% de grau de pureza, né? Graças a Deus, a gente tem um rigor em relação a isso, né, na Nutrify. E a gente ganhou muito respeito de mercado quando a gente trouxe uma 100%, porque a gente trabalhou há muito tempo só com a Creapure, né? Porque a gente não encontrava um fornecedor íntegro suficiente para ocupar o nosso portfólio. Então, a gente conseguiu... faço de novo essa observação de para que quem for fazer uso de uma 100% tem que investigar, tem que acompanhar esses testes de órgãos regulamentados aqui no Brasil, porque tem alguns testes aí que a gente sabe que tem conflito de interesse, né, Rodrigo? Você sabe disso? Então, assim, confiando na marca, confiando no laudo, uma 100% vai fazer também uma ótima resposta ao tratamento, assim como uma Creapure. Show. Né? Pensando em acessibilidade da grande massa. E né? eu adiciono ainda, Tati, a questão do lojista, né? Eu acho que você tem que pensar na marca, no laudo, né? E aí do lojista, de quem você está comprando também, né? Isso é importante, de quem você está comprando o seu suplemento. Porque é importante você saber quem está do outro lado, né? E aí também, como você falou, sem puxar a sardinha, mas hoje na Supla Total a gente faz uma curadoria. Sim. Então a gente seleciona, a gente só trabalha com marcas premiums. Justamente para conseguir ter essa segurança de fornecer ao nosso público, ali, ao nosso consumidor, que é um produto de qualidade, né? Isso eu acho que é fundamental hoje, principalmente ali no e-commerce. Hoje você tem N plataformas que você vai comprar e ali você, às vezes, não sabe quem que é a pessoa. Então, galera, eu sempre falo isso no Insta também. Galera, procura olhar quem que é o seu vendedor, vai ver se é uma loja confiável, quem que é essa pessoa, para você ter essa segurança de levar um suplemento que vai te entregar o que você realmente tá com a expectativa, né? E ainda falando de creatina, Tati, você trouxe um ponto ali, puxando da sua fala, o uso crônico. A gente ainda ouve muito lá na loja, a gente está com a loja física também agora, de assim, quando eu não vou treinar, eu não tomo a creatina. Não. Isso é uma coisa já do passado, não é? Sim, creatina pode tomar todos os dias. Pensa que você precisa estocar. O seu organismo precisa estocar, né? A creatina é um aminoácido, assim como a gente também tem aminoácidos vindo do arroz, do feijão, né? Da carne, do frango, Sim. né? A gente precisa ter esse estoque diário de creatina para ela ser efetiva. Mesmo que a pessoa não vá treinar, se o objetivo dela é tomar creatina só pelo fato de ganhar massa magra, aumentar o volume de massa magra, pela força de treino, não é necessário interromper. Ela pode continuar tomando a creatina mesmo nos dias off. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, lá na frente ela vai ter uma resposta melhor, mais rápida, porque ela não deixou de tomar, né? Sim. E falando de creatina ainda, estive na Natural Tech 2024, ela acontece em junho, foi maravilhosa, fui lá no AMB, conversei com a Tati, lógico que eu não ia perder essa oportunidade, tem até um vídeo lá no Instagram, acessa que ela tá falando sobre um lançamento da Nutrify, sobre creatina, que eu ainda acho que poucas pessoas conhecem, Tati, você pode dar um pedacinho mais disso pra gente? Olha, eu sou suspeita, mas... Não sou suspeita, não. Quando é coisa boa, a gente tem que falar e propagar e dividir, né? Esse é nosso objetivo aqui. Mas hoje a Nutrify entrega um portfólio amplo de creatina, né? Falando do lançamento, hoje a gente tem uma creatina em gummy, voltando novamente, falando de estudo, hoje tem estudos até com médicos que atendem crianças, gestantes, que precisam fazer uso de creatina, então a gente foi bastante elogiado nesse lançamento de ofertar uma creatina em gominha, né? 3 sabores aí, pêssego, morango e limão, vale a pena provar.
Cada gamezinha, cada goma tem 1,5 gramas de creatina. Facilita muito para as pessoas tomarem, como eu falei, crianças orientadas por médicos e nutricionistas fazer uso. A gente que viaja muito, deslocamento, né? É legal porque às vezes você não está nem com água ali na mão, então você toma 2 gramas ali, 3 gramas de creatina, bateu a dose tranquilamente. A gente entrega também versões em cápsula, são 4 cápsulas para 3 gramas, também facilita bastante para quem viaja. E aí temos as latas agora com 2 sabores, que é a Creatine Taste, né? Olha que chique, Nutrify é muito chique, gente. A Creatine Taste, ela entrega sabor, né, para essa creatina, então tem aí a de morango, de limonada suíça e as versões sem sabor, que é a 100% e a Creapure. Então eu brinco que o portfólio de creatina de Nutrify não tem mais desculpa para não usar. Não tem porque às vezes desculpa. O paciente aí fica, ai, não tomo porque é assim, é assado. Ai, se fosse assim eu tomava, se fosse de tal forma eu tomo. Não tem desculpa, ó. Tem gummy, cápsula com sabor e sem. Não é possível que uma dessas versões não vai fazer você usar creatina todos os dias, né? Não, com certeza. Agora, galera, acabou a desculpa, não hein? Não tem desculpa, não tem desculpa. Tati, pra gente sair um pouquinho do mundo, desse mundo enorme da creatina, eu tava lendo um estudo também, falando que o solo brasileiro, um estudo da Embrapa, que o solo brasileiro, ele é um solo um pouco pobre de magnésio, por exemplo. E então a gente acaba consumindo ali os alimentos e nem sempre você consegue a absorção, né? Então, se puder trazer pra gente um pouquinho na tua visão, a importância do magnésio, assim, sei que ele tá em mais de 300 reações no corpo ali, então, assim, é muita coisa envolvida. Mas o que você destaca, assim, do magnésio, o papel dele, o que você vê de mais importante e como você enxerga isso, essa ausência, vamos dizer assim, generalizada, né, no solo brasileiro? Se a gente consegue, de alguma outra forma, com os alimentos, como que você vê isso, né? Aquilo que você falou, as fontes de magnésio, nem sempre a gente consegue absorver o suficiente por conta desse solo já não tá adequado, né? Então, muitas vezes a gente precisa dessa suplementação de fato, né? E a importância da gente adequar os níveis de magnésio no nosso organismo se dá a questões básicas, desde saúde muscular, cognição, também, essa parte a gente saiu agora de Setembro Amarelo, né, falando de saúde mental. Sim. Muitas vezes a adequação do magnésio, isso já ajuda bastante. A parte de relaxamento, de bem-estar ao dormir também. Hoje, o magnésio está envolvido também com questões de regulação de pressão arterial, por exemplo. Então, tem muita conexão no nosso organismo que o magnésio acaba fazendo, né? Claro que se você tem uma alimentação equilibrada, isso favorece, mas às vezes favorece, mas não supre muitas vezes. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão sendo suplementadas com magnésio também, tanto em cápsula quanto em pó, né? Que está muito forte na indústria também. E a gente tem falado muito sobre magnésio por conta disso. Existem tipos de magnésio que fazem essas conexões. A gente fala de bisglicinato, que é uma forma quelada desse magnésio, que é importante até você usar uma fonte quelada, porque o magnésio pode alterar as questões intestinais no sentido de soltar o intestino, se ele não estiver quelado. Ele também é benéfico para essa questão do intestino também, favorecendo a microbiota, deixando ela mais íntegra. Bom, assim, se eu falar as conexões que magnésio... É muita coisa. Dá para fazer um só de magnésio, não dá? Dá. Magnésio, ele é essencial para diversas funções do nosso organismo, assim, importantíssimas. E aí, eu sei que tem um lançamento também, porque eu recebi ele lá na loja recentemente, da Nutrify, o magnésio inositol, correto? É isso mesmo, né? É isso aí, magnésio inositol. Qual que é o papel, então, porque o magnésio ele tem várias formas, né? Sim. Ele tem várias formas. O magnésio inositol, vamos falar dele. Qual que é a indicação hoje, assim? Qual que é o racional para tomar um magnésio inositol? Qual que é o benefício? O que a gente lançou, a gente
pensa muito nessa questão da noite, né? Tomar antes de dormir, promovendo esse relaxamento, melhorando a qualidade desse sono. Legal. Né? Tem profissionais que já usam esse magnésio inositol que a gente lançou para questões de melhora de resistência à insulina, né? Melhora de quem tem síndrome do ovário, as mulheres, né? Com síndrome de ovário policístico, exatamente. Mas o grande ápice desse produto, pensar desse produto para ser lançado, foi promover esse relaxamento, bem-estar e qualidade do sono. A gente lançou 2 sabores, né? O de limão, capim-limão e o de lichia. Gente, o de limão, capim-limão, tá o meu novo vício. É bom, é muito bom. gostoso. Porque é aquele chazinho gostoso, você pode tomar morno, então é aquele chazinho delicioso e promove realmente esse relaxamento. Você acorda com a sensação de descanso, de fato, né? E você tem aí um grande aliado, por exemplo, para quem tem uma sensibilidade à melatonina, que né, muitos dos produtos que promovem qualidade e melhora do sono, corrigindo insônia, tem melatonina, mas tem pessoas que são sensíveis à melatonina, né? Então, você tem aí um aliado com o magnésio inositol. O que eu achei legal dele é que dá para fazer meio que um ritual, né? Sim. Assim, aquele ritualzinho do sono ali, meio preparatório. Porque também, galera, não é só tomar o suplemento e a vida ficou cor-de-rosa. Né? Tem todo todo preparo para estimular a nossa melatonina endógena. A gente tem que ter o descanso de tela, ambiente escuro, né? Eu digo até mais, quando dá umas 6, 7 horas, a gente já tem que começar esse ritual. Não é só 1 horinha antes de dormir. Eu acho que a questão do anoitecer, né? Isso a gente pode usar com nós mesmos, baixar um pouco mais as luzes, o estímulo, para que lá na hora de você dormir, tudo isso fique equilibrado e a sua melatonina endógena esteja ali, prontinha, para você usufruir dela e ter uma qualidade de sono bacana. Eu acho que hoje é uma coisa que afeta muito, né? A questão do sono. E eu queria tratar com você também, assim, tá? Te ouvir um pouco como você enxerga a questão da nutrição relacionada à saúde mental e à saúde emocional. Porque hoje é uma questão, realmente, a nossa vida, a rotina da maioria das pessoas, ainda mais em grandes centros, né? Muitas demandas, todo mundo por aqui, cheio de atividade, aquele sentimento que o tempo está passando rápido, mas porque a gente está com tanta tarefa. Hoje você tem o WhatsApp, você tem um celular full time, você dorme com ele do lado, você vai no banheiro com o celular. Então, assim, cara, como que você enxerga o papel da nutrição e aonde que ela pode ajudar a gente nesse cenário atual, pensando em saúde mental e saúde emocional? Total, é aquilo. Hoje mesmo a gente trabalhando com suplemento, com uma marca de suplemento, hoje a gente propaga muito isso. A gente está num ciclo aí de uns 3 meses para cá, levando para os profissionais de saúde que a gente visita o autocuidado. A gente está dando esse start nesse assunto já há algum tempo. E esse autocuidado engloba o quê? Uma boa alimentação, né? Equilibrada, um olhar para si mesmo, um momento de relaxar, respirar mesmo, ter aquela pausa. A gente gosta muito de fazer o quê com os profissionais? Vamos ali tomar um café? Legal. A gente arranca alguns profissionais do consultório na hora da visita e fala assim, vamos fazer a visita hoje num café? Vamos fazer uma visita hoje num almoço? Que legal. Justamente para trazer esse olhar. Olha como a gente está nesse ciclo viciante. Então, assim, ter esse olhar, essa empatia, né, também com o outro. A gente, como profissional da saúde, a gente sabe que aquele profissional está o dia inteiro ali atendendo um atrás do outro e ainda ele precisa, e a gente precisa que ele nos ouça das novidades sobre suplementação que a gente está levando. Então, a gente provoca essa pausa, sim. E falando como nutricionista para a grande população, eu acho que é muito isso. Hoje a gente tem que desmistificar ainda que uma boa alimentação é aquela alimentação elitizada e cara. Não é. Mito. Não é. Então, ainda a gente tem... Hoje, o papel da nutricionista, principalmente, é adequar a realidade de cada um,
numa boa alimentação, numa alimentação equilibrada, ensinar que numa feira, né, às vezes, para aquele paciente é muito mais acessível e eficaz dele ir a cada 3 dias, ou melhor, uma vez por semana na feira, do que ele ir 3 vezes num hortifruti, por exemplo, né? Sim. Essa questão do orgânico, né, que a gente fala, quando dá para ser priorizado, ok. E quando não dá, a nutricionista que tem que também adequar, ensinar uma boa higienização, uma coisa básica, tá? Que eu tô falando, mas isso é um papel da nutrição. Ensinar uma higienização correta das frutas e vegetais para que aquele indivíduo mantenha a sua saúde dentro das possibilidades dele, né? E hoje a gente vê muito essa questão pouco difundida, vamos dizer assim, né? Eu vejo que as pessoas falam muito do que não é acessível para a grande massa. Sim. E o básico poucos falam, né? Eu vejo, assim, acompanho o Instagram, as redes sociais como um todo, você não vê as pessoas ensinar o básico do básico, a nutricionista Porque falar. funciona também, né? O básico também funciona. Funciona, e é assim, é alimentação raiz. O que é alimentação raiz? É ir numa feira. O Murilo... Na hora da xepa? Vai, depende. Válido, né? Válido. Então, assim... não é só o orgânico, não é só a suplementação cara, não é. É isso aí. E eu acho que a base funciona de uma maneira simples e você vê aí cada vez mais, se você pegar uma população que gosta desse assunto, uma pessoa que gosta de um assunto, ela pesquisa, ela adequa para ela. Sim. Um modo de fazer. Porque não tem receitinha 100% padrãozinho. Você vai lá, pra você, todo mundo que vem aqui é isso. Acho que cada um tem um estilo de vida, cada um tem o seu momento. Exato. Acho que o que dá mais resultado é o que se enquadra dentro da sua realidade e da sua rotina, né? E o papel da nutrição é justamente fazer isso. Trazer para a realidade de cada um. A saudabilidade, como que ele leva a saúde para dentro de casa, da família. E uma percepção que eu tenho tido também, a gente faz as visitações em Nutris e em médicos, né? A gente tem visto muito esse papel casado da Nutri com N médicos, assim, não sei se a impressão que eu tenho é que tem aumentado a relevância do papel da nutricionista na saúde. Então, você vai, às vezes, num gastro, num endócrino, e não é só mais o gastro endócrino falando ali da função dele. Ele traz muito o efeito o papel da nutricionista, assim, nesse contexto, né? Então, assim, acho que a nutricionista, ela tem ganho relevância muito no papel da saúde, né? É isso, né? E eu diria mais, assim, a nutricionista tem o poder de mudar a suplementação numa indústria, ela opina e a indústria adequa. Legal. Hoje, eu falo ela isso... Ela tem essa voz. Ela tem essa voz. Eu falo isso para as minhas colegas nutricionistas, eu falo, vocês não sabem o poder de transformação que vocês têm. Porque quando a gente faz a visita, a gente colhe informações para melhorar a qualidade do produto ali fabricado. Isso é a nutricionista que faz. E falando dessa parceria com o médico, cada vez mais a gente ganha respeito. Legal. E mostra uma importância para o médico trabalhar lado a lado. Então, eu falo, hoje a gente tem as equipes multidisciplinares, que tem psicólogo, porque a gente lida com obesidade, precisa ter o psicólogo, o psiquiatra, né, o endócrino, e a parte alimentar, total, 100% nutrição, adequando. Então, cada vez mais você vai em clínicas multidisciplinares, ali funciona de uma maneira eficaz o tratamento daquele indivíduo, do que você tentar fazer com um só isolado. Né? E agora mesmo aconteceu o Congresso de Nutrologia, a ABRAM, meu coração se encheu de alegria quando eu vi 2 nutricionistas referências, uma em cardiologia e a outra só é a nossa querida Sônia Tucunduva, criadora da nossa pirâmide alimentar, palestrando num congresso de nutrologia para médicos. Olha que legal. Então, assim, isso
Eu tô viva para ver. Porque quando eu me formei, quando a gente falava que era nutricionista, ai, que legal, você cozinha bem. Nossa, era que isso loucura, que a gente né? ouvia. Então, cada vez mais a gente tem conquistado espaço, ganhado respeito da classe médica, eles entendendo a importância de trabalhar junto, alinhado ali com a nutrição. E só tem e o propósito é um só. É o indivíduo, é o paciente, é ele que ganha. E só faz sentido se tiver o resultado efetivo, né? Exato, exato. Então, assim, hoje eu falo que para as nutricionistas, colegas, exatamente, o poder que ela tem em ganhar respeito do médico e dentro da indústria de suplementação alimentar. Muita coisa mudou por conta da opinião do nutricionista. Legal. Você pode ver movimentações de marcas, Sim. né, mudando o seu portfólio, lista de ingredientes, porque sabe que aquilo não vai ser indicado por nutricionista nenhuma. Então, é engraçado como tudo começa. Será que a nutricionista vai gostar disso aqui? Ela Será tem que um ela papel-chave indicaria? nesse processo. Né? Total. Esse é orgulho. Maravilha, Tati. Galera, a gente está caminhando aqui para o final. Nosso horário está chegando. Nem senti, assim, foi muito gostoso. Um bate-papo mesmo, esse era o objetivo. Mas eu queria terminar com uma pergunta, assim, Tati. Pra você ter uma ideia, hoje lá na Supletotal, suplementos, eu tenho mais de 300 itens únicos, de N marcas, né? Então, é um mundo muito vasto, né? Agora, falando de você, pessoa ali, Tati, se você tivesse que se abraçar com um, Eita. Qual suplemento você escolheria? Olha, eu vou falar. Se de repente a Anvisa falasse assim, acabou, não vai ter mais. Acabou tudo. Acabou. Vai sobrar um. Você vai poder escolher um para chamar de seu e fazer uso eternamente, até a morte. Eu fico com a creatina. Olha, galera. Eu sou apaixonada por creatina. Eu falo que assim é o suplemento de fato que eu vejo mais efetividade para todos. Em casa, eu, meu marido, meu pequeno toma creatina. Que legal. O meu pai, de 84 anos, toma creatina. Minha mãe agora está com creatina e magnésio e inositol. Aí, olha. E assim, eu fico com creatina, sem dúvida. Eu sou apaixonada e assim, se quem está assistindo, ouvindo a gente, poder estudar, ler sobre creatina. Tem diversos livros aí com creatina, artigos científicos. Converse com o seu nutri, converse com o seu médico e fale de creatina. Eu acho que a gente tem muita informação hoje, né? Eu acho que assim, não é só chegar lá na loja, pegar um potinho e começar a tomar. Não. Eu acho que você tomar consciência do processo, tomar consciência do que aquele produto pode trazer para você, eu acho que é fundamental. Porque aí você toma com segurança, você toma com certeza. Não é só ouvir dizer. Você foi lá e estudou. E hoje na internet, você tem ali referências. Você tem a Tati. Você tem N pessoas importantes falando para você como que funciona e o que vai acontecer quando você ingerir aquele tipo de suplemento. Então, acho que essa consciência, ela é importante também do que só chegar lá e comprar um produto, né? Acho que não é mais sobre isso. Mas, Tati, muito obrigado. Amei. Muito obrigado pela sua presença. Você, assim, brindou a gente com o seu conteúdo, com a sua inteligência e com as suas palavras. Então, queria agradecer de coração por ter vindo aqui. Te agradecer de coração por ter batido na nossa porta aquele dia. Ah, é verdade. Né? A gente não contou como a gente se conheceu. Dá tempo, rapidinho? Vamos deixar para uma próxima? Vamos lá. Porque aí você volta. Spoiler aí. Porque aí você volta. Aí já fica o convite pra gente abordar. Combinadíssimo. A gente conversa. Porque foi muito legal. Muito legal. Muito legal. E, galera, obrigada. Muito obrigado aí pela presença, por nos acompanhar esse tempo aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, continua com a gente, se inscreva no canal, dá o like. Principalmente compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que faz sentido, porque o nosso objetivo aqui é esse, é trazer profissionais de referência, ser um intermediador e trazer esse conteúdo de maneira suave, de maneira prática, para que as pessoas realmente comecem a olhar para a saudabilidade, prevenção, para uma nutrição mais adequada, para uma suplementação correta. E é isso, é trazer coisa boa, reverberar essas coisas boas para todo mundo. Então acompanha a gente aqui no canal, se inscreva e a gente continua aqui à disposição e espero você no próximo episódio. Obrigado, Tati. Obrigada.